Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos hoje aqui para mais um Unicast e hoje eu tenho aqui a honra e a alegria de receber um grande amigo de longa data, Dr. Tiago Pádua, um dos grandes constitucionalistas da nova geração do nosso país. Posso falar isso sem medo de errar. Dr. Tiago Pádua é mestre e doutor em Direito, é professor da Faculdade de Direito da UNB, autor dos livros O Common Law Tropical, caso Marbury vs Madison brasileiro, do livro Ao Vencedor o Supremo, o STF como partido político sui generis, e do livro A Balzaquiana Constituição. Ele é advogado em Brasília, em Santa Catarina, e já foi ex-assessor, né? Já foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né? A gente está muito feliz para receber, né, as suas opiniões, as suas impressões sobre esse grande desafio que a gente está vivenciando hoje, a PEC 23 de 2023, para finalmente inserir os oficiais de justiça na Constituição Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço, Gerardo. Você é um querido amigo e para mim é uma honra muito grande participar desse podcast que vocês muito bravamente estão levando adiante, né? Tenho feito a propaganda / publicidade e vamos passar para frente essa ideia, muito boa. E o tema também. Ah, que maravilha. Tiago, eu já vou começar te perguntando uma questão que as pessoas têm trazido até mim, que a gente está discutindo sobre inserir os oficiais na Constituição e para alguns isso é uma surpresa. E aí eu te pergunto, os oficiais de justiça já estiveram em constituições anteriores brasileiras? Essa temática, Gerardo, ela não deveria ser uma surpresa, por isso que causa certa tristeza para todos nós, né? Eu sou professor de História do Direito Constitucional, e quando a gente observa essas questões que já existiram perderem, né, um certo lastro entre as pessoas, de certa maneira entristece, mas também é uma oportunidade que nós temos para dialogar, para refletir, né? Sim, não vou aprofundar essas questões, porque aqui é um bate-papo, mas historicamente os oficiais de justiça frequentaram as nossas constituições e só excepcionalmente é que elas não estiveram lá, né? Os oficiais de justiça, por exemplo, estiveram nas ordenações filipinas, livro 1, né? Título 23. Também estiveram na Constituição do Império, né? Constituição de 1824. E estiveram de forma muito efetiva, não é uma referência muito lateral. Também estiveram, Gerardo, e aí é a parte que eu tenho mais predileção para estudar, no Decreto 848, que cria o Supremo Tribunal Federal, cria a Justiça Federal e também menciona os oficiais de justiça, eles estão lá, né? Assim, e evidentemente na própria Constituição da República Velha, né? Constituição de 1891 também se faz referência aos oficiais de justiça. A Constituição de 34 também menciona os oficiais de justiça, eles estão lá. A Constituição de 37, infelizmente, não faz, é uma Constituição autoritária. Ela, obviamente, tem muitas críticas que precisam ser feitas à época, ao período, mas ainda bem que não estavam lá os oficiais, né, participando dessa referência. A Constituição de 46 tem uma peculiaridade, ela não fala especificamente dos oficiais, mas fala dos oficiais dos registros dos ofícios de justiça. E aqui é um parêntese que a gente faz, né, Gerardo? Porque os oficiais de justiça, lá na Roma Antiga, tinham uma quádrupla atribuição, né? Eles eram os escribas, eles eram os liteiros, eles eram também as referências autárquicas que se faziam. Então, eles tinham uma pluralidade de funções, 4 especificamente. Então, uma dessas, que era o de notário, os notários, aparece na Constituição de 46, se a gente pensar do aspecto funcional. E na Constituição de 67 não havia menção, e na emenda número 1 de 69 também não. As duas constituições autoritárias. E a de 88, que deveria ter, desde o momento, fazendo uma margem para essa questão que já é da nossa tradição jurídica, né? Fazendo um reconhecimento da importância dos oficiais de justiça, parece que agora vai ser possível, né? Porque existe a PEC 23 de 2023 para que se possa fazer, na verdade não é nem a inserção, é o retorno, né, da tradição de se inserir os oficiais. E é exatamente esse o ponto que a gente vai trocar algumas ideias aqui. Isso.
Porque pra gente, assim, é uma questão até de correção de um equívoco, né, de não ter inserido os oficiais. Porque na visão que a gente tem ali no capítulo das funções essenciais da justiça, você tem vários atores que praticam atos processuais com autonomia, né, que praticam atos processuais em nome próprio, né? Claro, os juízes, né, com toda a relevância, os promotores, os defensores, os advogados e os oficiais de justiça, né? Só que os oficiais de justiça não estão ali, né? Então é uma parte fundamental do processo, né? Até dentro dessa divisão, né? Que se imagina pegar o exemplo do processo civil, né? O processo penal também não é muito diferente, mas o processo civil, né? A primeira fase ali, o reconhecimento do direito pelo magistrado, a segunda fase, a efetivação do direito, né? Tornar aquele direito concreto. A primeira fase, o juiz, né? Com todas as suas atribuições e prerrogativas, claro, cargo relevantíssimo, mas na segunda fase precisa de um agente com autonomia, com a capacidade ali de usar de prerrogativas para tornar aquele direito efetivo. Infelizmente, a gente está no país do ganha, mas não leva, né? E a gente precisa mudar esse histórico. Talvez havendo um pouco mais de valorização, de reconhecimento, emprestando um pouco mais de capacidade de ação para os oficiais de justiça, fosse possível mudar esse cenário. O que que você pensa a respeito, doutor Tiago? Eu concordo em termos bastante aprofundados com essa reflexão, Gerardo. Eu diria, não na fase executiva apenas e tão somente. Na própria fase de cognição inicial, os oficiais têm um papel muito importante. Vou dar um exemplo aqui apenas, né? Por exemplo, num procedimento que se busque fazer a comprovação de um fato, uma produção antecipada de provas. Nós sabemos que é possível que o processo se valha de diversos mecanismos, mas sem um oficial de justiça para fazer as providências necessárias no momento inicial e da forma mais adequada, a gente pode ter um processo que nem tenha sequer efetividade posterior, né? E do ponto de vista da atribuição dos próprios magistrados, veja que coisa interessante. Nós temos a previsão no Código de Processo que os próprios magistrados podem fazer inspeções presenciais, né? Uma inspeção judicial. Obviamente, esse é um resquício da função que os oficiais de justiça já exerciam há muito tempo, né? Tanto que na primeira Constituição e nas demais em que há referência aos oficiais de justiça, não se faz a partir das funções essenciais da justiça. Os oficiais de justiça apareciam ao lado dos magistrados, né? Até com aquela forma de escrita bem arcaica, antiga, com dois Fs, né? Com E no lugar do I, oficiais. Mas a referência para nós me parece muito importante salutar. E veja, nós temos aqui a Constituição do Império, mas ela é apenas uma das normas fundamentais para a gente lembrar dessa perspectiva, e o Código Criminal do Império também fazia essa referência. Mas no ano de criação dos cursos jurídicos, nós também temos a inserção de uma norma importante que reconhece os oficiais, né? A famosa lei de 11 de outubro de 1827, que cria, e aqui eu queria deixar a minha ressalva e uma reflexão, ela cria o modo de provimento de dois cargos importantes e que eram, de certa forma, conjuntos: os oficiais da Fazenda e os oficiais de Justiça. E hoje nós temos os oficiais da Fazenda, que seriam ali os coletores de tributos, que tinham a mesma origem comum, tendo uma respeitabilidade, uma honorabilidade, né, de certa maneira, que os oficiais acabaram não tendo da mesma forma que deveriam. Até para que se possa estabelecer uma carreira típica de Estado, como é o caso concreto, né? A PEC vem colocar correções de rumo, e eu penso que no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho, processo eleitoral, todos os ramos têm a participação fundamental dos oficiais de justiça. E não é uma questão apenas estética, né? Por que inserir, por que não mencionar? Tanto que nós temos pelo menos duas datas comemorativas importantes e temos uma outra que nem sequer é lembrada, né? A gente sabe que o governador do Rio de Janeiro, então, o governador Nilo Batista, estabeleceu uma data relevante porque é a data que rememora a instituição do Código Criminal do Império, né? Lá de 1830. Então, se estabelece no Rio de Janeiro a data de 16 de dezembro para se comemorar o Dia dos Oficiais. Mas veja, não é só essa data, porque também, como estiveram presentes na primeira Constituição do Império, nacionalmente existe uma data de celebração, de comemoração aos oficiais, que é a data da instituição da Constituição do Império, que é a famosa data de 25 de março.
Então temos essas duas. Mas além dessas duas, uma terceira, que é a data no mesmo ano da criação dos cursos jurídicos. Já isso denota para nós todos, Gerardo, a importância dos oficiais. E é preciso colocar em pé de igualdade, porque antigamente existiam funções importantes que é de coletoria de tributos, de anunciação de pessoas, de busca e captura, ou seja, uma série de funções que foram sendo fragmentadas e residualmente os oficiais de justiça ainda exercem, embora a raiz comum remonte a outras temáticas, mas é preciso que se faça um resgate, né? Tão importante para todos nós no ensino. A gente pega o direito comparado também, é outra questão importante, né? Portugal, eles têm os oficiais do pessoal de justiça, que é um concurso nacional feito pelo Ministério da Justiça, centralizador. Talvez essa temática precise também ser feita aqui de ponto reflexivo, né? Hoje cada justiça, né? Cada estado faz ali seu concurso, mas talvez seja chegado o momento de centralizar um concurso nacional com respeitabilidade, honorabilidade, e para que a gente possa pensar nesse cargo tão relevante para o dia a dia das pessoas, né? Se em algum momento um juiz determina a proteção de uma mulher, e de ontem para hoje eu recebi uma ligação de uma amiga que faz presta serviços de consultoria para um hospital famoso, né? E veja que drama. Era um feminicídio acontecido dentro de um hospital. E, obviamente, quando nós temos um oficial de justiça que vai até um local para assegurar a medida protetiva, é um oficial de justiça que se desloca. É ele que, muitas vezes, garante a vida de uma mulher. Além disso, quando ele vai cumprir um mandado de reintegração de posse ou de proteção, um esbulho possessório, né? Ou de uma ação petitória de propriedades, não é tão simples, mas nessas distinções que nós temos, né? Desde Hering e Savigny, é um oficial de justiça que se desloca, e muitas vezes em conflitos complexos, né? Pesados, disputa por terra, em locais absolutamente difíceis de acesso, em que muitas vezes você encontra advogados morrendo, procuradores morrendo. O famoso estado do Pará é caracterizado por isso, né? Num certo momento da nossa história, não sei se você vai lembrar, era até difícil preencher o cargo de procurador do estado do Pará, porque ia se disputar as questões de terra e as pessoas observavam a quantidade de procuradores assassinados e ninguém queria. Mas também se esquecia da quantidade de oficiais de justiça que sofriam violências ali, e o mínimo de justiça assegurado eram os oficiais de justiça que faziam valer, né, as normas, enfim. E essa perspectiva é aquela que eu gostaria de reavivar com vocês aqui. Muito, muito interessante. Assim, é muito bom de ver, né? Você, assim, com todo o conhecimento que tem, né? Com essa bagagem, essa erudição e falando com toda a propriedade sobre tudo isso que cerca o cargo de oficial de justiça. E a gente, de outro lado, o que tem visto na prática é uma desvalorização do cargo, infelizmente. Então, a gente tem 3 estados que extinguiram o cargo de oficial de justiça: o estado de Sergipe, o estado de Tocantins, o estado do Paraná, e colocam servidores internos para ali designar para ficar um período, né, os oficiais ad hoc, e para cumprir ali mandados, como se fosse possível não ter uma especialização da função. Pessoas que às vezes não têm nem a formação, né, jurídica. Aliás, como você tocou aí no ponto, né, de tentar dar uma uniformidade nacional, isso é fundamental. Então, assim, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário da União, cargo privativo de bacharel em Direito. Alguns estados também, mas em outros estados, não, é qualquer formação. E a gente ainda tem um caso em Minas Gerais que é nível médio. Então, a gente tem uma disparidade muito grande. Então, se a gente atravessar a rua aqui no DF, chegar ali em Minas Gerais, já vão ser, né, pode ter situação de um oficial, em que pese assim, eu conheço os colegas lá, são muito preparados, mas pode ter uma situação de um colega ter alguma dificuldade porque não tem um conhecimento jurídico. Então, é muito importante que haja essa uniformidade. Aí a PEC traz essa previsão de uma lei, né, que vai prever os direitos e deveres dos oficiais de justiça em âmbito nacional, nos moldes aí, talvez, da Lei Orgânica da Magistratura, né, a famosa LOMAN, ou a Lei Orgânica do Ministério Público, da AGU, da Defensoria. E aí eu trago uma pergunta que, assim, muitas pessoas estão fazendo, né? Qual é exatamente a importância dessa PEC para o reconhecimento dos oficiais enquanto uma carreira relevante, de modo a garantir uma prestação jurisdicional de qualidade para a população? Essa pergunta é fundamental, Gerardo, porque
A importância dos oficiais do ponto de vista normativo, ela transcende a questão da lei, da Constituição. Porque o primeiro contato de efetividade e proteção de direitos fundamentais é o oficial de justiça. Ele vai, muitas vezes, esclarecer uma parte que vai receber uma decisão ou uma liminar, um cumprimento, uma determinação, uma notificação, enfim, mas aquela pessoa é do povo. Então, uma das referências, muitas vezes, é o oficial de justiça fazer uma tradução jurídica do que está acontecendo. Explicar para ele num primeiro momento, não obstante ele possa procurar depois um advogado, defensoria pública, mas o elemento que paira acima de tudo isso é compreender o que significa ser função essencial à justiça. Que, afinal de contas, é disso que nós estamos tratando, né? Inserir os oficiais de justiça na Constituição como função essencial e aqui estabelecendo a importância dos oficiais do ponto de vista não apenas normativo, mas eu diria factual. Então, uma função essencial à justiça, ela precisa ser vista da forma como a Constituição de 88 lida com isso, até porque as constituições anteriores não lidavam com essa temática, com a inovação, e é uma forma, eu diria, moderna de se perceber um dos poderes do Estado, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele, em determinados momentos da nossa história, fazia parte de uma vinculação com outros poderes. Havia uma indistinção até o século XVII entre a jurisdictio e a legislatio, né? A legislação e a jurisdição fazendo parte de um mesmo aspecto de decisão e de manifestação. Só que surge um problema, isso causa autoritarismo, isso traz o problema de concentração de poder, e todo aquele que possui o poder tende dele a abusar. Os nossos filósofos políticos estão aí para falar de diversas formas, e aí começam a surgir as identificações de divisão e especialização do poder. E o Poder Judiciário, no Brasil, sempre passou por problemas graves, né? É uma questão que não pode ser escamoteada. Até o ponto em que o nosso Vitor Nunes Leal fez a sua grande pesquisa, né, sobre coronelismo, chá e voto, estabelecendo os aspectos do bandonismo e de como o Poder Judiciário estava por trás daquela questão toda, né? Outro cientista político, José Murilo de Carvalho, quando fez a sua pesquisa também fundamental para todos nós, a construção da ordem, o teatro das sombras, estabelece nos primeiros capítulos e a primeira parte sobre como o Poder Judiciário era manietado para que se pudesse atender interesses locais, de mandonismos, de clientelismo, coronelismos. E isso foi assim durante muitos anos, o Poder Judicial sendo importante, mas ao mesmo tempo sendo aviltado. Até que se chega num ponto em que você tem autonomia, em que você estabelece a importância real daquele poder, e mesmo assim, por si só, ele não conseguiria fazer. E aí surge a necessidade de se reconhecer outras lateralidades que também são importantes, sem as quais o Poder Judiciário não teria efetividade, do ponto de vista do acesso à justiça e da proteção dos direitos fundamentais. Então vai surgir o Ministério Público como função essencial à justiça, no momento em que o Ministério Público, antes de 88, era também a Advocacia da União e também era o dono da ação penal pública e fazia a fiscalização abstrata da norma, né? Custos legis e dominus litis. Aquelas discussões que a gente tem na faculdade, mas que são mais históricas e também tem a sua parte importante da reflexão. Também no momento em que desconectamos os papéis que precisam de especialidade, aí surge a Advocacia Geral da União, para que parte daquela atribuição do Ministério Público não pudesse ficar mais com ele. Porque, obviamente, causa um problema, né? A famosa frase do ministro Sepúlveda Pertence, né? Dizendo que a partir de 88 criou um monstro, e efetivamente porque aquela concentração de poderes não era muito adequada. E do ponto de vista da Defensoria Pública, só muito recentemente é que houve, pelo menos aqui no Distrito Federal, uma modificação substancial, né? Deixando de ser centro de proteção jurídica para ser efetivamente Defensoria Pública. E a advocacia privada, ao lado de tudo isso, e a importância que ela sempre teve, desde a sua criação na década de 30 até o dia de hoje, em alguns períodos mais, outros menos, né? Sempre com aquela discussão do prestígio e do papel essencial. Mas todos, aqueles que estão vinculados às funções essenciais da justiça, com um papel nobre demais, fundamental demais, que é a defesa da ordem democrática e do Estado democrático de direito,
está lá na Constituição com relação ao Ministério Público, está lá no artigo 44 do Estatuto da Advocacia com relação ao OAB e o advogado, e aí isso se estende à advocacia pública e privada, e aí a gente pergunta, o que é uma função essencial à justiça? É aquilo que garante o Poder Judiciário ser o guardião de direitos fundamentais. E os oficiais de justiça em tudo isso? Você me pergunta, e eu dei toda essa volta ao redor da pergunta para complementar. Os oficiais de justiça também estão inseridos nessa dignidade constitucional. Sempre estiveram de forma histórica, como eu mencionei, e precisam voltar para o seu lugar constitucional, de onde nunca deveriam ter saído. Por quê? Porque ajudam ao acesso à justiça, efetividade e proteção dos direitos fundamentais. Não quer dizer que seja mais ou menos importante do que qualquer outro, e não se trata de uma mensuração. Mensurar se a advocacia é mais importante do que a defensoria, se o Ministério Público é mais ou menos importante, e agora colocar os oficiais de justiça nessa discussão seria também algo muito ruim. A ideia não é essa, mas a ideia é reconhecer que os oficiais de justiça têm um papel importante no Estado democrático de direito. Sem os oficiais, você não tem normas concretizadas a partir de uma complementação judicial. Um juiz, a partir de uma provocação de um advogado, ou do promotor, ou do defensor público, cumpre o seu papel. Determina, por exemplo, uma ordem de despejo, de medida protetiva, e pode muitas vezes salvar uma mulher, né, de uma violência iminente. Só que aquela ordem ela precisa ser cumprida por alguém que tem conhecimento, sabe o que vai fazer, precisa tomar providências. E se fosse qualquer um que pudesse, tudo bem, mas não é o caso. Você precisa de alguém que tenha conhecimento jurídico, possa orientar, tomar providências. Se aquele oficial de justiça chegar num local e, por exemplo, precisar de força policial, como é que ele vai lidar? Se ele precisar ali, naquele momento, tomar outra providência com relação ao que ele encontra ali e que ele vai certificar para o magistrado e depois vai devolver o mandado com toda a sua certificação. Então, os oficiais de justiça cumprem essa finalidade. Eu chamaria de dupla finalidade, né? De proteção à ordem democrática e ao Estado democrático de direito e de concretização na proteção dos direitos fundamentais. É isso que qualifica e classifica a função essencial à justiça. E cada um a seu modo. A Defensoria Pública tem uma função muitas vezes importante do ponto de vista extrajudicial. Eu tenho acompanhado, tenho colegas defensores que têm mais efetividade quando eles fazem requisições, escrevendo e determinando, sem o Poder Judiciário, mas com o poder que a Constituição estabelece. Ora, mas o defensor público já coloca essas questões no seu mandato também, quando ele coloca uma referência que vai ser utilizada lá na sequência pelo próprio Poder Judiciário, se não for cumprida. É a mesma coisa que a Defensoria Pública nas requisições mutatis mutandis, né, evidentemente, mas a mesma coisa com o Ministério Público, quando faz ali uma tentativa de composição, né, um termo de ajustamento de conduta, um termo de ajustamento de gestão, o TAC e o TAG, quando eles tentam uma composição ali na hora. E o oficial de justiça muitas vezes também vai cumprir esse papel. Chega num local de uma disputa em que pode ocorrer a vida e a morte, ele às vezes vai fazer um auxílio no primeiro momento, onde está ocorrendo o calor do acontecimento, do fenômeno, né, que vai se judicializar. Então eu diria, como função essencial à justiça, é evidente que a gente não pode banalizar, né? Colocar ali inserções que não teriam uma dignidade constitucional. Afinal de contas, é um momento histórico que nós atravessamos. Mas me parece que de todos os que estão lá, quem esteve primeiro e antes de todos foi a defensoria não, os oficiais de justiça. Depois, muito depois, é que entrou a defensoria, o Ministério Público, a advocacia. E me parece que o caminho é esse, é especializar os oficiais de justiça, dotá-los de garantias de sua atuação, trazer uma normatividade realmente protetiva que garanta a eles uma série de questões importantes, né? Veja que a questão do porte de armas, que sempre foi uma pauta da categoria e ora aparece de uma forma, ora de outra, ela já estava no Código do Império, né? Trazia ali a possibilidade, inclusive, de usar armas proibidas, né? Você permitia aos oficiais usar armas que não tinham nenhum tipo de regulação e que estavam ali como proibidas de qualquer sorte. No momento em que as armas eram, inclusive, novidade, né? Começando a tecnologia, etc., armamentícia, né? Então, eu penso que os oficiais hoje não só devem inserir-se dentro do rol, é um seleto rol, e daí a importância de se reconhecer, não apenas por parte do Estado, mas da própria categoria, de se reconhecer e de se verificar como um grupo importante.
naquilo que tem de dignidade constitucional. E cada vez se capacitar mais, cada vez aprofundar a sua forma de composição, de concepção do Estado de Direito. E feitas essas questões, um serviço de educação que nós precisamos, né? Hoje nós estamos caminhando para um número assustador de quase 2.000 faculdades de Direito no Brasil. O último número é um número brutal, né? Não é que numericamente isso seja ruim, não é apenas isso. Se a questão numérica fosse a única questão a ser observada e tivesse qualidade, isso seria uma coisa. Mas o que nós temos é uma grande quantidade de cursos sem a menor condição, por exemplo, de fazer a explicitação da importância das funções essenciais da justiça da forma correta. E muitas vezes os oficiais de justiça nem são mencionados pelos professores de História do Direito, Direito Constitucional, e aí dá essa sensação que muitas pessoas têm, né? A gente caminha para um número absurdo aí de a casa dos milhões de advogados, e a grande maioria, infelizmente, tem a percepção de que o oficial de justiça é um mero comunicador de atos processuais, né? Eu já ouvi um colega fazendo uma vez um comentário absurdo, né? Dizendo, não, que os oficiais de justiça são carteiros do judiciário, entregam cartas, e não tem nada mais absurdo e até ofensivo, né? Porque não se trata de fazer uma comunicação pura e simples de um ato processual. Se trata de você dar efetividade àquele ato, que se não fosse daquela maneira jamais seria cumprido. Você mesmo mencionou, né, Gerardo, a questão aí do oficial de justiça cumprir e dar efetividade no país do ganha, mas não leva, né? E isso é absolutamente real. Eu dou exemplo para você também aqui, né? Eu já vi oficial de justiça cumprir mandado durante a audiência em que a parte queria esconder bens, chegar dirigindo, às vezes, um automóvel e do lado de fora o automóvel está estacionado e na audiência ele dizer, não, não tenho nada, e o oficial de justiça acionado ali na hora vai lá e diz, não, tem, não só tem como está aqui, está comprovado, eu fiz o levantamento, todas as questões de providência administrativa, DETRAN e tudo mais, né? Eu penso que deve-se dotar os oficiais de mecanismos mais e mais arrojados, porque se nós temos pretensão de trazer e dotar de eficácia a proteção dos direitos fundamentais, não tem como não ser pelos oficiais. Não são só os oficiais, mas os oficiais são parte importante dessa narrativa, né? Você falou das faculdades de Direito, eu acho assim, interessante que durante a faculdade a gente estuda muito assim, no âmbito processual como definir o direito. São várias cadeiras de processo para você definir o direito, mas são poucos debates sobre como efetivar aquele direito que foi definido pelo magistrado, como se fosse algo sem relevância. Quando, na verdade, quem ingressa no judiciário, o intuito é realmente o bem da vida. Então, a pessoa entra no judiciário, o que ela quer? Ela quer o apartamento dela de volta, se o locatário não estiver pagando o aluguel. Ela quer o filho dela de volta, se um dos genitores, né, levou e não devolveu nos termos de guarda. Ela quer a fazenda de volta, se houve ali uma invasão. Ela quer a reintegração de posse. E quem faz isso, quem entrega o bem da vida, a pessoa não quer um pedaço de papel dizendo, ó, você tem o direito. Bom, não é isso que eu quero. Eu não vim buscar no judiciário esse pedaço de papel. Eu quero realmente o bem. Eu quero o meu filho, eu quero o meu apartamento, eu quero o meu crédito, eu quero o meu carro. E isso aí é o oficial de justiça que vai trazer isso para o mundo real, né? Sair daquela discussão ali que hoje é digital, né? Mas nem no papel, né? Aquela coisa virtual, para algo que satisfaz, né, ali plenamente o interesse da parte. E, claro, né, dessa decisão ali do magistrado, dessa construção dos vários atores processuais, né, porque uma decisão ela não é só do magistrado, ela tem a contribuição da advocacia, da defensoria, né, de todos os atores processuais ali do MP que participam no processo. Óbvio que isso aqui é necessário uma interpretação para se chegar na satisfação real do interesse da parte. É difícil imaginar por que se tem a certeza de que da legislação, né, do papel do legislador para a decisão ali na construção de uma norma jurídica individualizada, você precisa de um conhecimento jurídico profundo, mas dessa norma jurídica individualizada até a concreção, a satisfação do interesse da parte, você também não precisa de um conhecimento jurídico. Com
a prática de atos processuais extremamente relevantes e com autonomia, e com a dificuldade do mundo concreto, porque o oficial de justiça está lá na rua e aí as situações vão acontecendo e ele tem que tomar decisões que são extremamente importantes naquele momento, né? Um bem que está sendo apreendido ali, né? Está sendo penhorado, ou arrestado, ou sequestrado, o bem pode sumir, né? E ele tem que tomar naquela decisão. Posso ou não posso arrombar a casa nesse momento? É horário ou não é horário para entrar? O que me autoriza? A pessoa autorizou ou não autorizou? É um afastamento do lar. A mulher autorizou, o sujeito não autorizou, ele está lá dentro. Posso ou não posso entrar? Passou das 18 horas. E aí? Viola ou não viola direitos fundamentais? São aqui pequenos exemplos da rotina do oficial de justiça. E para chegar a decisões sem poder ali consultar 10 livros ali na hora, né, da diligência, sem poder consultar 50 decisões judiciais, né, do Jus Brasil, né, ali que tem aquela facilidade, mas na hora não tem, você precisa de um conhecimento jurídico, porque senão você pode ou ultrapassar o que a lei permite ou ficar aquém do que ela determina. Então, uma fração de segundos ao papel do oficial de justiça de definir a vida das pessoas que estão dentro daquele processo, né? E aí é isso que eu, assim, com tudo que você falou, eu pergunto, é fundamental mesmo o conhecimento jurídico, o requisito do bacharelado em direito para o oficial de justiça em âmbito nacional, né? Todos os estados, né? Não só o Poder Judiciário da União, mas também o Poder Judiciário de todas as unidades da federação? Eu penso que sim, Gerardo, e acho e penso que é uma reformulação que nós precisamos enfrentar. Eu dei o exemplo de Portugal, porque Portugal, embora tenha passado por mudanças severas e profundas, ainda mantém um curso de formação, né? Tem a centralização pelo Ministério da Justiça, mas você tem um ingresso, né? Você tem que tirar lá 20 ou 30 valores, a linguagem que eles utilizam, né? Uma prova de ingresso. Se ninguém conseguir aprovação num procedimento, você tem autorização para fazer um procedimento simplificado, etc. E as diversas funções que o pessoal da Justiça, e dentro do pessoal da Justiça, o oficial de Justiça está ali para exercer. Mas especificamente um curso de formação, né? Que vai ser chamado de estágio. Então é fundamental que nós tenhamos, eu defendo isso até para a advocacia pública e privada de uma forma geral, e acho que todos aqueles que fazem parte das funções essenciais da justiça devem ter um tratamento tão ou mais rigoroso que a Constituição estabelece para todos eles. Se o concurso da magistratura tem um rigor, embora seja diferente de estado para estado, mas mesmo assim tem uma discussão sobre a forma de ingresso, o curso de formação, a necessidade de ter um desempenho mínimo, a formação continuada. Então isso precisa ser repensado na advocacia, na defensoria pública, no Ministério Público, e cada qual tem as suas formas, né? As suas escolas institucionais. Então a Defensoria Pública tem a sua escola, tem o seu ingresso, tem o seu curso de formação, embora possa aprofundar e melhorar. O mesmo acontece seguramente com a magistratura, com o Ministério Público. A advocacia está devendo nesse ponto, precisa, e penso que quando se trata dos oficiais já precisa ingressar com essa mentalidade. Uma mentalidade de que, como você muito bem mencionou, é aquele oficial que naquele momento vai significar a melhor e maior efetividade de uma decisão de proteção de direito fundamental, que muitas vezes significa proteger a vida mesmo, né? Ou garantir o convívio com o filho. Afinal de contas, eu não vou querer simplificar, mas vou fazer um reducionismo aqui, peço até perdão, porque você mencionou o conceito de direito que a gente estuda nas faculdades, né? Geralmente são 18 conceitos, aqueles mais batidos, alguns vinculados com a confusão entre o que é direito e a justiça, as concepções platônicas, aristotélicas, as referências filosóficas que vão identificar a justiça com o direito e outras que vão identificar direito com a lei. E as muitas e muitas e muitas concepções. Algumas críticas, outras apologéticas, mas superadas essas questões, no final das contas, nós precisamos, como você disse, de efetividade dos direitos fundamentais. E o oficial de justiça pode ser esse elo, e muitas vezes ele é mesmo elo, para o bem e para o mal, né? E do ponto de vista do seu ingresso nas funções essenciais da justiça, Gerardo, quando isso se der, e espero que ocorra, precisa já
ocorrer de forma institucional, já precisa se estabelecer um curso de formação de excelência, já se precisa ter uma escola, e aí talvez seja uma escola nacional vinculada àquilo que nós temos de funcionamento, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados, que o STJ, de certa maneira, coordena e orienta, ali no Centro de Justiça Federal, mas é algo que precisa ser incentivado e aprofundado. É preciso que nós tenhamos essa uniformidade para que os colegas de Minas Gerais, da Bahia, do Distrito Federal, tenham a mesma respeitabilidade e honorabilidade e que a carreira tenha essa visão, né? De que você vai fazer um concurso, vai ter um curso de formação e você vai precisar fazer cursos de aperfeiçoamento contínuo na carreira com diversos graus, diversos níveis. Ela precisa ser uma carreira que tenha seus graus de atratividade, como todas as demais, e é preciso que isso muitas vezes também tenha relação com o que acontece nos tribunais. Por que não se estabelecer uma forma de estratificação na carreira, em que você tem oficiais que vão trabalhar no tribunal, outros que trabalharão ali na justiça ordinária de primeiro grau, né? Claro, muitas discussões são postas, mas elas são necessárias. E penso que das formas de discussão, a menos adequada é aquela que não aprofunda os temas, né? As soluções simples geralmente são as inadequadas. E aqui a gente está fazendo uma proposta um pouco diferente. A gente está pensando, e por isso eu parabenizo aqui a proposta de vocês, desse podcast, e fazendo uma complementação com o que você mencionou. O oficial de justiça é tão importante que ele tem que conhecer, inclusive, a comunidade em que ele está trabalhando. Porque se ele trabalhar no plano piloto é uma forma, se ele trabalhar em Braslândia, em Ceilândia, é outra forma. Não que vai dar tratamento diferente, que nós sabemos que existe e é indevido, mas de você encontrar muitas vezes uma cidade que é mais noturna, que as pessoas saem 5 da manhã e voltam às vezes 10 da noite, e se ocorrer uma entrega de um mandado num horário que evidentemente não estarão em casa as pessoas, esse mandado vai se frustrar. E aí você frustra o processo, frustra o devido processo legal, e aí eu volto para concluir naquilo que eu queria falar. O direito, na verdade, estabelece a importância de proteção daquilo que está por trás da existência da cláusula do devido processo legal, que é vida, que é propriedade, que é liberdade e que é família. São coisas relativamente simples, mas de uma complexidade tamanha se você aprofunda em cada um deles, né? Então, se o devido processo legal tem que ser cumprido, o oficial de justiça é um oficial de justiça garantidor do devido processo legal e efetivador de direitos fundamentais. E nessa linha, e dentro daquela noção, assim, porque o oficial de justiça pratica vários atos de força, né? Claro, né? Atos legitimados, né? Pelo monopólio estatal da força, mas pratica atos que expropriam bem das pessoas, né? Inevitavelmente, ali para cobrar, né, os créditos, né? Obviamente, depois do reconhecimento ali da legitimidade desse ato. Mas são atos que não podem ser praticados pela iniciativa privada, naturalmente, né? Então, dentro dessa noção, os oficiais podem ser, e essa previsão da PEC, enquadrados como uma das carreiras típicas de Estado? Essa é uma temática importante porque o desenvolvimento da própria concepção de oficial de justiça passou por desmembramentos, né? Quando lá no direito romano existiam 4 grandes funções, nós observamos uma modificação ocorrendo até que chegássemos aos dias de hoje. Existe uma das funções que era do oficial, que é a de notário, de escriba, registrador. Hoje tem uma outra característica, exercido por profissionais que tem a mesma importância dos oficiais, mas que um dia foi uma coisa única, né? Então é importante a gente ter essa visão. E na Constituição de 88, se a gente pegar os notários e registradores, ou a linguagem da Constituição, oficiais de registro, é assim que a Constituição chama. Então, os oficiais de registro podem, evidentemente, ter um regime híbrido. Por quê? Porque é uma delegação do Estado para aquela função, mas ainda assim com concurso público, ainda assim com a fiscalização pelas corregedorias dos tribunais. E aí a gente chega no momento de pensarmos, e hoje, a parte exercida pelos oficiais de justiça poderia ter o mesmo regime dos oficiais de registro, para dizer só com esse exemplo? Eu penso que não, porque o papel dos oficiais de justiça hoje, de execução de atos típicos de Estado,
não teria a possibilidade de receber uma delegação à iniciativa privada, porque isso é garantia do Estado de Direito. Imagina se você vai delegar, por exemplo, o Poder Judiciário para a iniciativa privada. Você acabou com o Estado, você acabou com o país, que você permitiu que outra pessoa, outro grupo não pertencente às cercanias do Estado faça essa atividade. E o mesmo vale, porque é indissociável o papel do oficial de justiça hoje do papel do Poder Judiciário. Então, por essa característica e também por muitas outras, a gente precisa reconhecer que, de fato, é possível reconhecer os oficiais de justiça como pertencentes a carreiras típicas de Estado, sem perder de vista, no entanto, que diversas funções que os oficiais exerceram ao longo dos anos, dos séculos, pensando aí pelo menos em 4.000 anos de história, documentada, datada, a discussão, inclusive, do rei Davi, né, de episódios de delegação de oficiais de justiça com aquela característica e com certa perspectiva até bíblica, né? Mas a gente buscando hoje falar só do hoje, daquilo que está hoje caracterizado, penso que é carreira típica de Estado, sim, e é exatamente porque eu não posso delegar. Se eu delegar para a iniciativa privada, eu tenho problemas. Hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem uma discussão lateral que faz com que a gente reflita. Esteve na pauta do Supremo a discussão sobre a delegação dos Correios, né? Você deve ter acompanhado. E certa parte dos Correios é indelegável. Eu não vou delegar. Por quê? Porque isso é a segurança do Estado. Quando eu coloco em xeque a segurança do Estado, eu tenho problemas graves que faz com que parte significativa daquela estrutura, empresa pública, né, de Correios e Telégrafos, não seja estabelecida ou entregue às mãos da iniciativa privada. Mais ainda com relação aos oficiais de justiça. Imagina eu delegar isso e ocorrer a cooptação daquela função por uma quadrilha, por um grupo mal intencionado. Eu tenho certeza que o dinheiro vai falar mais forte e as pessoas vão ter uma ineficácia absoluta dos seus direitos fundamentais naquilo que interessar aos grupos com poder de captação e cooptação estatal. É isso aí. Obrigado, doutor Tiago, mais uma vez aqui pela sua presença hoje. Eu tenho certeza que a nossa audiência sai aqui muito enriquecida com as suas valiosíssimas aí contribuições históricas, filosóficas e alguém aí que domina, né, o direito constitucional, a história, a filosofia e tem plenas condições, né, de opinar com propriedade, né, sobre a mudança da Constituição, né, algo muito sério, mas que, né, como o senhor falou aqui, é algo relevante para que a sociedade tenha assegurado seus direitos fundamentais. Muito obrigado aqui pela sua presença hoje. Eu que agradeço, Gerardo, e me coloco à disposição da sua audiência. E para mim é uma honra, um prazer inenarrável poder participar e fazer trocas aqui, porque na verdade eu vim bater um papo. Eu não vim professorar e é uma discussão importante que deve ser levada. Eu vou levar para os meus alunos, para os meus amigos, vou indicar o podcast e seguramente eu quero que chegue no maior número de pessoas, porque essa discussão precisa caminhar. É isso aí, obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com o doutor Tiago Pádua, doutor e mestre em Direito, professor da UNB, um dos grandes constitucionalistas do país, com várias obras publicadas e trazendo valiosíssimas contribuições relativas à PEC 23 de 2023, que insere os oficiais de justiça na Constituição Federal como função essencial à justiça. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço. Até a próxima.